Vamos, então, abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse. Então, Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Pela manhã, nós lemos o capítulo 17, o capítulo 18 até o versículo 11. Hoje, eu gostaria de que estivéssemos orando todo o capítulo 18, hoje à noite. Eu estou pressupondo que nós já temos em mente muito do que nós vimos pela manhã no capítulo 17. Poderíamos ler todo o capítulo 17 e todo o capítulo 18, mas eu prefiro focar as minhas atenções e que nós estejamos focando as nossas atenções no capítulo 18, todinho. Bom, então, capítulo 18 do livro de Apocalipse. Esses dois capítulos falam da Babilônia. São dois capítulos onde centra-se as atenções na Babilônia. No capítulo 17, na Babilônia com uma ênfase, e no capítulo 18, na Babilônia com uma outra ênfase. Certamente você deve se lembrar que a ênfase que nós realçamos pela manhã, no capítulo 17, foi a Babilônia como sendo a meretriz, a prostituta, a falsa religião apóstata. Não é? Além de falsa religião, é apóstata. Religião apóstata já diria tudo. Não é? Mas, reforçando mais a pecaminosidade, o quanto é perniciosa essa meretriz e essa prostituta. Então, nós estamos dizendo aí que a falsa religião apóstata. Então, essa foi a ênfase do capítulo 17. E a ênfase do capítulo 18, que nós demos um spoiler, nós demos uma visão antecipada, fala sobre a Babilônia sistema de mundo. E nós vamos estar trazendo alguns detalhes a mais sobre esse segundo enfoque. Pela manhã nós enfocamos mais a Babilônia no sentido de uma falsa religião apóstata. Agora à noite a ênfase está mais no sistema apóstata, nesse mundo apóstata, esse mundo contra Deus, contrário a Deus. Vamos ler, então, o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Na Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia que eu tenho usado nessa série de mensagens. E já dura desde março. Desde março até agora, já 5 meses e pouco. Mas o texto diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto,
porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero do objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e de almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você. E para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada. Tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim, com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombetas. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangues de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. É incrível esse texto. Ele fala do fim. Ele fala do fim de todo o sistema que vemos. Ele fala do fim de todo o sistema sob o qual nós estamos, dominados até com as correrias do nosso dia a dia, com as ênfases da nossa vida, como se a nossa vida fosse eterna aqui na terra. Nós vemos nesse texto a ruína completa da Babilônia, completa e definitiva da Babilônia. No capítulo 17, nós vimos que a Babilônia é esse sistema apóstata religioso do mundo,
Esse sistema religioso que combate contra a verdadeira religião, como dissemos pela manhã. Esse sistema contra Deus, contra o Cordeiro, contra Cristo, contra a cruz, contra a salvação na base do reino de Deus, na base do sacrifício de Jesus, na base do sangue de Jesus vertido ali na cruz. Foi isso que nós vimos no capítulo 17. Nós vimos que essa Babilônia, essa meretriz, que como nós vimos no capítulo 17, no versículo 1 ele fala que ele viu uma meretriz, uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, e os reis e os povos e as línguas são essas muitas águas. E essa prostituta estava montada no anticristo, mostrando o quanto as duas, não é, a besta e a mulher meretriz, estavam unidas no mesmo propósito, harmonicamente lutando contra um mesmo inimigo, que é o Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, mas que no final, essa mulher que no versículo 5, ela se identifica como a Babilônia, como essa grande, a mãe das prostitutas, e nós vimos pela manhã que essa prostituição não tem a ver com a questão sexual, e sim tem a ver com o afastamento de Deus, tem a ver com a idolatria. Então, nós fomos lá no Antigo Testamento e trouxemos ali Ezequiel, trouxemos Jeremias, para mostrar o significado lá no Antigo Testamento da prostituição. O significado lá no Antigo Testamento da prostituição era exatamente a idolatria. Era exatamente o afastamento do povo de Deus, do seu Deus, para ir atrás de outros deuses. Deuses que satisfaziam o seu ego, que satisfaziam as suas intenções, que vinham de encontro, ao encontro de suas necessidades, e rejeitavam a Deus. Então, lá no capítulo 17, cuja ênfase é que essa Babilônia, essa religião contrária à religião verdadeira, é aquela mulher prostituta que se contrapunha à noiva do Cordeiro. Então, nós vimos pela manhã esse contraste, não é? No capítulo 17, versículo 1, 2, depois versículo 5, falando da grande meretriz, da grande prostituta, lutando contra quem? Contra a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, como nós vimos lá no capítulo 21, versículo 5. Lembram? Nós lemos o texto. Então, esses dois contrastes foram contrastes muito importantes, para mostrar o quê? Que o mundo todo está debaixo de um sistema religioso apóstata. Todo sistema religioso que não se alinha a Jesus, que não fala de Jesus como Salvador, que não reconhece Jesus como a verdadeira ponte, o verdadeiro caminho, é uma religião apóstata. O anticristo e o falso profeta fazem exatamente isso para as nações todas. Porque no versículo 15 do capítulo 17, ele diz que as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o falso profeta engana essas nações, esses povos, essas línguas, tirando a oportunidade dessas nações, povos e línguas enxergarem para Jesus como a solução, como a ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como diz o cântico que às vezes nós cantamos. Então, nós vimos nesse capítulo 17 em que sentido essa prostituta existe, mas também nós vimos no capítulo 17 que essa prostituta foi vencida.
ali a partir do versículo 17, versículo 15, desculpe, a partir do versículo 15, 16, 17, por ali. Mas sobre a vitória do Cordeiro, sobre a Babilônia, nós vamos ver daqui a pouco. Pela manhã, nós vimos também que, da mesma forma que existia um contraste entre a prostituta, a meretriz e a esposa, que em linguagem humana nós já percebemos o quanto a meretriz, o meretrício é oposto, é antagônico à esposa, que reflete um lar organizado, um lar debaixo da direção e orientação de Deus. Então, esse contraste é visto no Apocalipse, quando nós relacionamos a meretriz, essa prostituta, com a noiva do Cordeiro do capítulo 21, versículo 5. Dessa mesma forma, existe o contraste da grande cidade dos homens, como o capítulo 18 começa a narrar. Porque quando ela, no versículo 2, ela diz, caiu a grande Babilônia, e depois, no versículo 10, ela aponta essa grande Babilônia que ele está falando no capítulo 18 como sendo uma grande cidade. Não é? Lá no capítulo 10, quando ele diz, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma hora só chegou o seu juízo. Então, no capítulo 18, a ênfase é a cidade dos homens, essa cidade prostituída, essa cidade que bebeu, não é, da prostituição. A prostituição, não essa prostituição como conhecemos, a prostituição sexual, mas a idolatria. Nós vemos isso a partir do versículo 6, versículo 7, o quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria. Luxúria é o pecado da prostituição. Então, nós vemos que uma das características, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouquinho, uma das características dessa grande cidade é exatamente essa luxúria toda, não é? Dentre outras coisas. E é feito um contraste da cidade dos homens com a cidade de Deus. Quando no versículo 10 do capítulo 21, no versículo 9, nós falamos da noiva do Cordeiro, para contrastar com a prostituta. Aqui no versículo 10 do capítulo 21, ele mostra, no versículo 10, e ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma jaspe, a uma pedra preciosa, preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Então, olha que contraste da cidade de Deus aqui e da cidade dos homens, gerenciada por Satanás, como nós mencionamos pela manhã. Então, olhe só como esse capítulo 17, esse capítulo 18 falam da Babilônia sobre duas ênfases. A grande ênfase da Babilônia enquanto cidade é exatamente esse sistema mundial de perversidade. Quando João estava falando sobre esse assunto, os seus contemporâneos relacionavam com a cidade de Roma, porque a cidade de Roma foi o Império Romano, um dos impérios fortes que faziam oposição ao cristianismo, tinha esse estereótipo, tinha esse jeitão. Mas ele se dirige à Babilônia, e que os contemporâneos de João também entendiam, era que a Babilônia foi um império antigo, foi um dos impérios do passado,
uma cidade que foi uma das 7 maravilhas da humanidade, uma grande cidade quadrada com cerca de 10 quilômetros quadrados. Imagine uma cidade de 3 por 3 quilômetros, uma cidade que estava às margens do rio Eufrates, considerada como uma das 7 maravilhas do mundo. As suas muralhas eram intransponíveis. As suas muralhas tinham 100 metros, 120 metros, 100 metros, 102 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. A largura dessas muralhas era em torno de 26 metros, muito mais do que, ou relativamente, um pouco mais do que uma rua relativamente grande de largura. E era uma cidade de difícil abordagem. Então, ela era uma cidade considerada inexpugnável. Ninguém conseguiria entrar. Portões de bronze com tijolos esmaltados, azuis, com figuras de animais mitológicos. Enfim, era algo fantástico. E era considerada como uma cidade má. Tanto é que o que eles fizeram em relação a Judá foi algo que os judeus nunca mais se esqueceram. Foi um dos impérios opositores ao povo de Deus. Foi o Império Babilônico que, através de Nabucodonosor, levou o povo cativo durante 70 anos para a Babilônia. E mataram velhos, mataram crianças, mulheres grávidas. O judeu nunca mais se esqueceu do que aconteceu com eles naquele 586 a.C. Então, a Babilônia, ela personificava a maldade, ela personificava uma sociedade e um sistema alienado de Deus e de tudo que simboliza Deus. Era uma cidade que simbolizava a ideologia do mal, exaltava o sistema do dragão no sentido de Satanás, alienado de Deus, em oposição à ideologia divina. Então, Babilônia era símbolo de tudo isso. Símbolo de maldade, símbolo de embriaguez, símbolo de prostituição, símbolo de corrupção, símbolo de assassinatos. Tudo que existe de mal numa sociedade, Babilônia personificava. Então, a cidade da Babilônia, ela tinha esse ar. Por isso é que ela é relacionada aqui no Apocalipse como o sistema humano. Então, o sistema humano, queridos, o sistema humano debaixo do qual nós estamos, ele é associado a essa Babilônia como lugar totalmente destituído de Deus. No versículo 3, no capítulo 18, falando em devassidão, quando ele diz ali no capítulo 3, pois todas as nações beberam do vinho do furor de sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Ou seja, com essa prostituição idolátrica, todos os reis da terra foram após ela. Então, era um sistema mostrado aqui devasso. Como um sistema devasso é a nossa sociedade, a sociedade humana, cheio de injustiças. Versículo 5, quando diz ali, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou.
Então, era caracterizada não só como uma cidade devassa, mas como uma cidade injusta, como uma cidade cheia de luxúria, como nós vemos a nossa sociedade hoje. A nossa sociedade hoje é uma sociedade luxuriosa, é uma sociedade que apela à sexualidade de maneira explícita, até nas famílias de bem. Nós vemos a luxúria entrando, e com o advento da tecnologia, com o advento do celular, do toque fácil, do clicar fácil dos smartphones, isso acaba sendo muito mais poderoso. Versículo 9 fala sobre isso. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Aí não é só a prostituição em termos de prostituição, adultério, em termos de idolatria, ou seja, contrariedade em relação à verdadeira religião, mas é o adultério e a prostituição real, mostrada pela luxúria. Inclusive ele diz, vão chorar e se por causa dela. E nós vemos uma sociedade tal qual hoje. É uma sociedade mostrada aqui mercantil. Nós vemos do versículo 11 até o versículo 17, o que nós vemos hoje, um mundo vivendo em torno do comércio. Uma pandemia como nós estamos vivendo bloqueia e quase leva à bancarrota todo um sistema humano. Por quê? Porque é um sistema humano que é impulsionado por comércios, por apelos de necessidades que muitas vezes não temos. A partir do versículo 11, eu quero ressaltar esse texto porque ele mostra o quanto isso é contemporâneo, o quanto isso tem a ver conosco. Quando ele diz assim, por causa dela, choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais consome mercadoria, vivemos compra e venda. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. A partir do versículo 15, os maiores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, ficaram de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Então, o que vemos aqui? Uma sociedade que vive em torno de prazeres, e vive em torno de belezas, em torno de bens, em termos de conquistas humanas. Tudo isso é Babilônia. Cá para nós, vivemos ou não vivemos uma Babilônia no mundo atual? Sempre vivemos, sempre, mas atualmente nós vemos que isso está muito mais global. Os comércios são mais globais, os apelos são mais globais. Esse sistema que vive em torno desses versículos de 11 a 18, em termos de coisas caras, de coisas belas, de coisas luxuosas. E isso impressiona demais o povo de Deus. Isso impressiona demais. E esse capítulo 18 vem mostrando que tudo isso vai ser destruído. O que nós vemos no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 21, é uma antecipação do fim.
E o que nós vemos nessa cena, nessa quinta cena, não é? Que fala da Babilônia, o que nós vemos é o fim, é o início e o fim. Porque cada uma das cenas mostra um intervalo de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Eu falo sempre isso, que é para nós gravarmos esse aspecto. Então, o que nós vemos aqui é o fim. Nessa cena, nós vemos o fim de todas as coisas. A partir do versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E você nunca mais será ouvido. Som de arpistas, acabou músicas, acabou shows, acabou os arranjos, acabou os artistas todos, acabaram-se as artes. Nunca mais será ouvido em você o ruído de pedra de moinho. Nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. Gente, tudo isso será torrado. Essa tecnologia que usamos, essa câmera para a qual eu falo e eu sei que você me vê, e esse notebook que eu vejo você, isso tudo vai ser destruído. Nós louvamos a Deus porque nós podemos usar coisas. E as coisas precisam ser usadas sim. O grande problema é quando nós usamos pessoas ao invés de usar coisas. Ao invés de nós usarmos coisas e amarmos pessoas, nós usamos pessoas e amamos coisas. Coisas que serão destruídas. Então, esse capítulo 18, ele é fantástico. Ele mostra que nós vivemos uma Babilônia. Ele mostra que nós vivemos um sistema falido, apóstata, manipulador, onde um falso profeta tenta tirar os nossos olhos do verdadeiro Cristo para colocar os nossos olhos no anticristo e assim nós estarmos aprendendo a adorar, ao invés do Deus verdadeiro, adorarmos o dragão. Essa é a função do falso profeta. Através das suas mentiras, através dos seus ilusionismos, através das suas curas que não em nome de Jesus são feitas e enganam tantas pessoas. Essa Babilônia será lamentada. Essa Babilônia, religião apóstata, e essa Babilônia, sistema humano, sistema de mundo, esse mundo que é gerenciado por Satanás. Porque o mundo jaz no maligno, como a palavra nos diz. Satanás, ele usa o ser humano como marionete. Ele leva pessoas a cometerem assassinatos. Ele leva pessoas a estuprarem crianças vulneráveis. Ele leva pessoas a adulterarem em relação ao seu cônjuge. Levam pessoas a dizer que Cristo não é o único, não é o caminho, mas é um dos caminhos. Esse sistema que, através das suas luzes, tentam encantar-nos com seus encantamentos. Comprem, 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 adquiram, se realizem, compram. Assim você vai se sentir bem, você vai se completar. Coloque toda a sua esperança no aqui e agora.
distraindo a nossa atenção do Deus verdadeiro. Por isso é que no versículo 4, João ouviu uma outra voz que disse assim: saiam dela, povo meu, saiam dela, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Nós já vivemos o sistema do anticristo, João já fala, existem muitos anticristos, aqueles que não admitem, não creem que Jesus é o Salvador, é o único e suficiente Salvador, são anticristos que tentam distrair a nossa atenção para alguma outra coisa que não o reino de Deus. Por isso é que Jesus ensina lá em Mateus: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo aquilo que você vê como necessidade será acrescentado para você. Quantas vezes você já não percebeu um passarinho vivendo tão livre e não precisando fiar, não precisando trabalhar, e Deus alimenta? Busquem primeiro o seu reino. Saiam desse sistema. Não estejam debaixo, escravos desse sistema cujo Deus não é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, é o Deus deste mundo. Saiam dela, povo meu. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Sair do mundo não significa ir para Marte, não significa ir para a Lua. É sair desse sistema, é não se identificar com esse sistema, é não comprar o que esse sistema vende. Esse sistema vende necessidades que não temos. Esse sistema vende a necessidade de que nós precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos descansar. Precisamos descansar, sim, Jesus descansou, mas descansar de Deus. É verdade. Quantas vezes esse sistema de mundo fala aos nossos ouvidos: você precisa cuidar mais de você. Tentando vender a ideia de que as coisas de Deus não são tão importantes assim. Ler a palavra de Deus não é tão importante assim. Gastar meia hora por dia lendo a Bíblia em oração, você é louco. Né? Esse sistema diz: tanta coisa para você fazer e você vai querer gastar meia hora com Deus. Para quê? Nós sabemos que esse mundo vende essa ideia mesmo. Veja lá, veja lá. Quantas vezes nós somos impedidos, não de maneira objetiva, assim, olha, você está proibido de ler a palavra. Não, ele faz isso de maneira indireta, dando mais uma incumbência. Olha, você vai ter que colher a palha para fazer o tijolo. Antes, você só fazia o barro, misturava com a palha que era dado pelos egípcios, lá no Antigo Testamento. Só que o povo quis ir adorar Deus no deserto. Querem adorar Deus no deserto? Vocês estão ansiosos, diz Faraó. Deu mais trabalho para eles. O que esse mundo monopolizado, que tem o anticristo como Deus, que tem o dragão como Deus, que tem o falso profeta falando contra Deus, faz conosco? Colocando sobre as nossas costas cada vez mais necessidades, cada vez mais responsabilidades, cada vez mais incumbências, cada vez mais trabalho. Para quê? A gente não tenha meia hora de tempo com Deus. É esse sistema Babilônia aqui. É essa Babilônia. O que João faz é uma antecipação
do futuro, onde no futuro tudo isso que nós vemos será potencializado, inclusive essas oposições. Agora, nós temos, assim como os contemporâneos de João tiveram a oportunidade de refletir sobre isso, quando eles olhavam para Roma e viam o, o retrato da Babilônia. Hoje nós não vamos olhar nem para a Babilônia e não vamos olhar nem para Roma, mas é só olhar para o mundo que vivemos, o mundo ao redor de nós onde vivemos, e fala exatamente dessa cidade dos homens, que nos afasta cada vez mais da cidade de Deus. Por isso é que, de maneira tão penetrante, esse versículo 4 diz: saiam dela, povo meu, saiam dela, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Devemos nos amoldar, sim, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, devemos nos amoldar não a esse sistema de mundo, capítulo 12, né? Pelas misericórdias de Deus, estamos falando através de Romanos e de Paulo, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2, Apocalipse 19, 4, estão ali, apelando para cada um de nós, a que nós estejamos saindo fora disso. Somos inteligentes. A palavra de Deus apela à nossa sabedoria para que nós entendamos essa Babilônia, tanto no sentido de religião apóstata, que faz com que nós não nos apeguemos em Jesus e nos apeguemos em qualquer outra coisa, menos Jesus. E a Babilônia como sendo expressão desse mundo que nós vivemos e que será completamente destruído. Apelativo para cada um de nós. Muito apelativo em relação a cada um de nós. Saiam dela, povo meu. Saiamos dela para que não sejamos cúmplices dos seus pecados. É muito fácil nós sermos cúmplices dos pecados desse sistema. É muito fácil. Quer ver uma coisinha simples? É só nós alimentarmos os nossos olhos com o que esse sistema corrupto tem para oferecer-nos. É só satisfazer-nos com uma redução do preço de alguma coisa porque é sem nota. Pronto. Nós estamos sendo cúmplices dos seus pecados. Mas o Senhor nos antecipa tudo isto, apelando à nossa inteligência, ao nosso discernimento, porque Ele sabe que nós temos condições de refletir e tomar posições inteligentes e espirituais, por um único motivo: o Espírito Santo habita dentro de nós. E o nosso Deus tem zelo de nós.
ele tem ciúme de nós. Que nós não estejamos, queridos irmãos, através da idolatria, através da egolatria, através de submetermos a esse sistema secularizado, estarmos em não idolatria em relação a Deus, mas como diz o texto, estarmos sendo adeptos a essa meretriz, mas sendo adúlteros. Nós não estejamos nos submetendo a esse sistema de mundo, a essa Babilônia, porque essa Babilônia será completamente destruída. Vamos orar, logo depois nós ouviremos mais um louvor. Senhor Deus, muito obrigado por nos antecipar tantas coisas que irão acontecer lá no futuro. Mas obrigado também por nos ajudar a entender que o contexto que vivemos hoje não é diferente daquele contexto de futuro, daquele contexto contrário ao Senhor, daquele contexto que tem a ver muito mais com essa cidade cheia de demônios do que com a cidade trazida do céu, mostrada ali no capítulo 21, a Nova Jerusalém. Ó Deus, que nós possamos estar fechando questão com a cidade de Deus, com a tua cidade, com a Nova Jerusalém. E ajuda-nos, ó Deus, a sair desse sistema, a rejeitar esse sistema, não nos submetendo às suas propostas indecentes. Obrigado, ó Deus, por tanto quanto o Senhor nos falou neste capítulo 17 e capítulo 18 do livro de Apocalipse, mostrando para nós uma visão antecipada do fim de todas as coisas. É a nossa oração que fazemos, ó Deus, te agradecendo e te pedindo forças, em nome de Jesus. Amém. Mais do que o quão grande nós concebemos, essa nossa expressão não caracteriza o quão grandioso é o Senhor. Somente a eternidade poderá explicar um pouco e nos fazer entender um pouco essa tua grandiosidade. Obrigado, Senhor, porque eu fui escolhido, porque nós fomos escolhidos desde a eternidade passada. Cada um de nós, salvos por Cristo. Muito obrigado, Senhor. A nossa oração, o nosso pedido é que o Senhor nos dê forças para fazer aquilo que precisamos fazer diante do tanto quanto o Senhor fez por nós. Pedimos, ó Deus, que durante essa semana o Senhor continue a nos guardar e a nos abençoar. Que o Senhor, ó Deus, continue fazendo o seu rosto resplandecer sobre nós. E tenha misericórdia de nós. Te pedimos, ó Deus, que durante essa semana o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Cristo Jesus é a nossa oração. Amém.